Amém, irmãos. Paz do Senhor. Ele é precioso, né? Somente Ele. Eu vou ler nessa noite com os irmãos aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13. Capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 13. Vou ler alguns versículos para a gente meditar um pouco nessa palavra. Capítulo 3 de Mateus 3, a partir do verso 13. Isso. Exatamente. Nós vamos ler o batismo, vamos ler a tentação, né? Diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Deixa assim por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te segurem e que tu não tropeces em pedra alguma. E respondeu Jesus: Mas também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos da terra e o seu esplendor. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus darás culto, e só a ele servirás. Amém? Irmãos, desde muito cedo na vida cristã, né, nós aprendemos que nós temos que seguir exemplos, né? E o maior de todos os exemplos que nós devemos seguir é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém deu mais exemplo do que ele a ser seguido. E se nós resolvemos seguir alguma outra pessoa que não seja Jesus, tem que ser como Paulo disse. Tem que seguir porque é imitador de Cristo. Paulo disse isso: Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque é a única forma que nós temos verdadeiramente de alcançar o favor de Deus e de agradar a Deus e de fazer a sua obra que Ele tem em nossas vidas aqui na terra, é imitando a Cristo. Agora veja, imitar não é ser igual. Imitar é ser parecido. Imitar não é ser a pessoa. Imitar é ser parecido. Então, o que a Bíblia está pedindo e o que ela nos dá como exemplo o tempo todo é que nós devemos parecer com Cristo. Porque ser perfeito como Ele, a Bíblia promete isso. Mas promete que quando Ele se manifestar na sua vinda, da forma como Ele é, nós o veremos e seremos iguais a eles quando recebemos aquele nosso corpo glorioso que é a promessa do céu para a gente. Mas até lá, a nossa função aqui na Terra é imitá-lo, é tentar parecer com ele cada dia mais. Mas é fazer isso nas coisas boas e é fazer isso também nas coisas ruins. É quando nós estamos alegres e é também quando nós estamos tristes. É quando a vida nos traz as bem-aventuranças e também quando nos traz coisas das quais nós temos que lamentar.
Então não é só parecer com Cristo quando as coisas vão bem. É parecer com Cristo também quando as coisas não forem bem. Quando as coisas estiverem escurecidas e não só claras às nossas vistas. Então, é como um casamento, é como uma promessa do casamento, né? E viver com Cristo é um casamento, onde ele é o noivo e a igreja é a noiva. É na saúde, é na doença, é na tristeza, é na alegria. Em todos os tempos, nós temos que viver imitando a Jesus. E se nós formos olhar, irmãos, para o Evangelho, né, para o Novo Testamento, os 4 evangelhos que foram escritos, esse primeiro aqui por Mateus, depois Marcos, Lucas, João, nós vamos ver exatamente como é que Cristo pensava, como é que Cristo falava, como é que ele atuava, os seus encontros que ele tinha com pessoas simples, comuns, e os encontros que ele tinha com as pessoas mais instruídas, religiosas, pessoas do governo romano. Nós vamos ver como é que ele lidava com cada tipo de pessoa e com cada tipo de situação. E é assim que nós temos que fazer. Da forma como ele falava com as pessoas, da forma como ele lidava com as pessoas, é assim que nós temos que lidar também. E veja que é interessante que Jesus não foi simpático o tempo todo. Jesus não foi alegre o tempo todo. Ele não foi simples o tempo todo. Teve horas que ele foi meio bruto. Lembra quando ele entrou no templo? Antes de entrar, ele fez um chicote de corda. E ele entrou lá chicoteando aquele povo, derrubando a mesa dos cambistas, quebrando as gaiolas e libertando aquelas pombas, expulsando aqueles bois que estavam ali e dizendo para aqueles líderes religiosos que eles estavam fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Ele não foi nem um pouco simpático quando ele fez isso. Ele não foi nem um pouco simples. Ele foi duro, né? Entrou ali com toda a força, mas ele estava errado? Não, ele não estava errado. Ele estava certo, ele estava correto, porque ele estava exigindo daquele povo uma promessa que eles tinham feito a Deus, de honrar ao Senhor com tudo que eles tinham. E na verdade eles não estavam honrando, eles estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Essas são as palavras de Jesus. Ele disse também, quando se encontrou com alguns religiosos de Israel, que diziam que eram filhos de Deus só porque eram descendentes da carne, vindo de Abraão, porque eram filhos de judeus que eram filhos de judeus, ele falou para eles: vocês são filhos do diabo. Olha o que Jesus falou para o povo. Vocês são filhos do diabo. Enquanto vocês estiverem guardando no coração rancor e planejando na sua mente me matarem, tirar a minha vida, vocês estão tentando fazer a vontade do diabo, não é a de Deus, porque Deus não tem esse tipo de vontade de fazer com que um guarde sentimentos e pense em tirar a vida do outro. Não havia diálogo sadio entre Jesus e os religiosos, porque tudo que Jesus pregava era uma verdade mais pura e cristalina, e eles não queriam absorver aquilo, eles não queriam abrir mão da sua vã religião para ouvir os conselhos de Jesus. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos o contrário disso. Que a gente possa abrir os ouvidos e ouvir os conselhos do Mestre. E a única forma de eu saber quais são os passos que Jesus dava é observando o Evangelho, o Novo Testamento, onde fala sobre ele. São cartas que foram escritas a respeito de tudo quanto ele fez e de tudo quanto ele instruiu para ser feito. Mas também tem os momentos em que ele se encontra com algumas pessoas em que ele é dócil, em que ele é amável, em que ele é carinhoso, né? Em que ele se aproxima e permite que as pessoas se aproximem dele, em que ele abre os braços para receber de braços abertos algumas pessoas. Foi assim com Zaqueu, que era considerado e era realmente um ladrão, um defraudador daquela cidade, um traidor da nação. Foi assim com aquela mulher à beira do poço ali em Sicá, quando ninguém queria falar com ela porque era uma mulher de vida fácil, como se diz, né? Jesus a recebeu de braços abertos, foi carinhoso com ela, foi amável com ela. Foi assim com Marta, Maria e Lázaro, quando ele foi lá para Betânia para ressuscitar Lázaro dos mortos.
quando foi recebido na casa de Marta e Maria. Ele era uma pessoa amável com aquela família, ele era uma pessoa amável com as pessoas com que ele encontrava pelo caminho, na casa de Mateus, com os ladrões e prostitutas. Então nós vemos que não é uma escolha porque as pessoas eram boas ou eram ruins, é uma escolha de acordo com a forma como o ambiente estava. Quando ele chegava, ele era sincero. Ele era verdadeiro. Jesus não tinha máscaras. Ele demonstrava ser exatamente aquilo que ele era. E ele estava na Galiléia e ele ouviu falar que João Batista estava batizando, fazendo discípulos. E ele foi da Galiléia para o Jordão. O texto diz que ele foi para ser batizado por João Batista. E quando ele chega lá, João Batista toma um susto, porque ele diz assim: mas Senhor, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, porque o Senhor é o Messias. E ele diz: não, João, a justiça de Deus deve se cumprir. E esse é o primeiro grande exemplo que Jesus nos dá, irmãos, de uma forma como nós temos que seguir a Deus, é a respeito do batismo. Como é importante esse ato que Jesus fez, porque ele não precisava do batismo. Ele não precisava passar por esse rito, porque o batismo é para pessoas, principalmente o de João, que reconheciam o pecado em si. Eram para pessoas que estavam se arrependendo de pecado e indo ali para dizer a João que queriam se batizar para que Deus os perdoasse. E Jesus não tinha pecado. Se tinha alguém ali que não precisava daquele batismo, de fato era Jesus. Mas ele foi e fez o batismo. Para quê? Para ser exemplo para nós hoje em dia. Para mostrar que nós precisamos do arrependimento e para mostrar que nós precisamos do batismo. Não é o rito em si, não é a água em si, é a atitude. É o caminhar, é o ir, é o seguir o exemplo. O batismo de uma pessoa adulta em suas sanidades mentais é um testemunho público para pessoas, para anjos e para demônios verem. É você dizendo que a partir daquele momento que você recebeu aquele sacramento, porque não é só uma ordenança, é um sacramento, você agora é alguém que vai dedicar a tua vida a Deus, definitivamente. E não é Deus que precisa ver isso, é o homem que precisa ver isso. São os anjos que precisam ver. É o inferno que precisa ver que você, a partir de agora, é um ser que aceitou a doutrina, aceitou o sacramento. Então Jesus precisou passar por esse rito exatamente para que ele desse um exemplo vivo para a gente. E aí veja que ele desceu as águas, e aí quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que João, depois de batizá-lo, viu o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, posando sobre ele como uma pomba. E uma voz veio do céu dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. O próprio Deus falando do céu sobre Jesus, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Agora, irmãos, veja que coisa interessante. Veja como é importante a gente ler as Escrituras e pegar, às vezes, nos mínimos detalhes para entender o que ela está querendo nos dizer de fato, para que ela possa agir em nós e causar uma mudança em nossas vidas. Porque as Escrituras precisam, através do Espírito Santo que habita em nós, causar mudança em nossas vidas. O mesmo Espírito que pousou em Jesus como pomba e que fez com que o céu se abrisse e uma voz fosse dita do céu: este é o meu filho amado em quem eu me agrado, é o mesmo Espírito que lá no capítulo 4, no verso 1, leva Jesus para o deserto e entrega na mão de Satanás para ele ser tentado. Não parece contraditório? O Espírito Santo fez isso, irmão? Fez. O Espírito Santo, depois de baixar sobre Jesus, de abrir os céus e o Pai falar: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, conduz ele para o deserto, entrega na mão do diabo para ser tentado. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos assimilar isso para nossas vidas? Nós não somos tentados toda hora, irmão. Nós somos filhos de Deus e em Jesus ele se alegra em nós, não tenha dúvida nenhuma disso.
O Espírito Santo está sobre a nossa vida, mas toda hora nós somos levados a um deserto e somos tentados. Quando nós saímos da nossa casa, enfrentamos o trânsito do dia a dia, enfrentamos o nosso trabalho, recebemos pessoas, liberamos pessoas para entrar, pessoas para sair. Toda hora nós estamos sendo tentados. Quando a tentação não vem de fora para dentro, ela está dentro de nós, nos tentando de dentro para fora. A todo momento nós temos, como Paulo disse, um espinho na carne. Isso não era um privilégio de Paulo, não. Todos nós temos isso. Em alguns mais aflorado, em outros menos aflorado, mas todos nós temos um espinho na carne e somos tentados todos os dias, a todo momento. Repito, quando não é por outro, é por nós mesmos, pela nossa própria mente. E Jesus foi levado ao deserto, e a Bíblia diz que ele estava ali, irmãos, jejuando. Olha que coisa importante. Olha outro exemplo que nós devemos levar para a nossa vida cristã, o jejum. O se abdicar do alimento de vez em quando, sei lá, um dia, 2 dias por semana, não sei como você achar melhor, como o Espírito Santo te dirigir, mas é importante de vez em quando você deixar a tua carne sem se alimentar, pelo menos durante um dia. Isso não é fácil de fazer, mas isso traz um resultado espiritual tremendo para a tua vida, porque parece milagre, e é milagre. Os teus olhos enxergam mais quando você jejuma. Os teus ouvidos escutam mais. O teu nariz sente o cheiro mais profundo das coisas. E o teu paladar fica mais aguçado. Até o toque das tuas mãos fica mais sensível quando você jejuma. Exatamente para que você perceba que o teu espírito está se fortalecendo quando você abdica um pouco das forças da carne. Então ele vai e fica 40 dias em jejum. E depois que passou os 40 dias, ele sentiu fome. E aí apareceu o tentador, diz a Bíblia. E quando o tentador apareceu com uma tentação que ele não faz com qualquer um de nós, porque ele sabe que a gente jamais cairia nisso, que a gente não tem poder para isso. Mas ele fez com uma pessoa que tinha poder. Ele olhou para Jesus e disse: se tu és mesmo filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, tu estás 40 dias com fome. Chegou a hora de comer, transforma essas pedras em pães. E Jesus podia se quisesse. Ele é o rei do universo, ele fez todas as coisas, foi por meio dele que tudo foi criado. Mas ele recorreu a quem? Ele recorreu à palavra. Quando o diabo disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, a quem foi que ele recolheu a quem foi que ele recorreu quando foi tentado? Ele recorreu à palavra. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é importante nós termos o conhecimento da palavra para, quando necessário, nós recorrermos a ela. Jesus, para se livrar da tentação de Satanás, recorreu à palavra. Mas ele não desistiu da primeira. Ele pegou Jesus, levou até a cidade santa, colocou ele no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, né? Aparentemente achando que Jesus era algum religioso e tinha medo de estar na altura daquele templo, colocou ele lá no pináculo do templo e disse: olha, também está escrito, usando a palavra. Porque o diabo também usa a palavra, porque ele conhece a palavra. Como Jesus usou a palavra para se defender do ataque dele, ele também usou para atacar de novo. Porque ele conhece a palavra. Ele disse: ó, também está escrito, se tu pular daqui e se jogar no chão, ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurar, para que nenhum mal te aconteça e tu não tropeça em pedra nenhuma. E Jesus disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo mais uma vez pega Jesus, leva agora a um monte bem alto e mostra a ele todos os reinos da terra, os reinos do passado, os reinos do presente e os reinos do futuro. Ele tenta a última cartada, mais poderosa, para tentar convencer Jesus a desistir da obra. E ele diz assim: ó, tudo isso te darei, se tu prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-se, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e a nenhum outro prestarás culto.
Irmãos, e Satanás podia dar os reinos da terra a Jesus. Sabe por que ele podia? Porque ele é o príncipe do mundo. Ele podia dar os reinos da terra a Jesus, porque quando Adão comeu daquele fruto, influenciado pela sua mulher, que por sua vez foi tentado pela serpente, ele perdeu todo o poder da terra. Todo o poder da terra passou a ser do diabo. Ele influencia toda a terra. Porém, Jesus recuperou de volta todo esse poder para nós, para a sua igreja. Nós ainda não estamos apossados disso e muitas vezes não entendemos isso, mas esse poder já foi todo recuperado, o diabo já foi vencido e a igreja na terra é que é vitoriosa. Mas nós precisamos seguir os exemplos de Jesus. Nós precisamos entender o porquê que Jesus teve que passar por tudo isso para que nós tenhamos hoje uma vida rica em abundância, e precisamos entender que nós temos que passar por algumas situações também para que a gente entenda o trabalhar de Deus em nossas vidas. E tem situações que a gente passa simplesmente porque a gente é humano e porque a gente está sujeito. Então vamos aprender a separar as coisas? Vamos aprender a separar o que é simplesmente humano e que todos nós, por sermos humanos, estamos sujeitos, e o que é obra de Deus em nossas vidas e nós precisamos atravessar, querendo nós ou não, porque Deus escolheu assim. Vamos entender de uma vez por todas que Deus ele é soberano e que ele decide coisas para favorecer um montante de gente que às vezes sacrifica um ou outro, como o próprio filho dele foi sacrificado para salvar toda a terra. Mas vamos entender também que pela palavra, assim como Jesus teve poder de se livrar das astúcias do inimigo, nós também temos o poder de nos livrar das astúcias dos inimigos. Só que tem muita gente, irmãos, seguindo a Jesus no caminho da graça, fazendo a sua parte na obra que Deus lhe deu, mas que está tentando transformar a pedra em pão. Tem muita gente de Deus tentando transformar a pedra em pão, caindo na cilada do diabo. Tem muita gente desafiando Deus, querendo se jogar do pináculo do templo. Tem ou não tem? Toda hora. Toda hora tem um se jogando de algum lugar. Tem muita gente desafiando, tentando a Deus, querendo se jogar do pináculo do templo. E tem muito mais ainda aceitando a oferta de Satanás, de que se prostrado me adorares, eu te darei todas as glórias dos reinos do mundo. Irmãos, as glórias do reino do mundo são glórias de homens, são glórias palpáveis, tangíveis, nós conseguimos ver, conseguimos tocar, nós conseguimos manipular. Isso a gente não consegue com a palavra de Deus, isso a gente consegue com esforço humano. A palavra de Deus nos dá a vida eterna. A palavra de Deus nos dá saída para que a gente viva uma vida eterna, para que a gente experimente a salvação que Deus tem para trazer para nossas vidas. Então é importante a gente saber que Jesus nos deu o exemplo para que a gente siga. E ele se encontrou com muita gente que na verdade não queria segui-lo. Queria apenas experimentar do poder que dele manava e fazer com que aquele poder que dele manava se apossasse em si, para com isso ter lucro, para com isso ganhar, seja público, seja dinheiro. Muitos quiseram comprar o dom de Deus com os apóstolos e os apóstolos os amaldiçoaram por conta disso, porque queriam comprar o dom de Deus. Aí vieram, se arrependeram, os apóstolos oraram e Deus os perdoou. Mas muitos estão querendo transformar pedra em pão. Muitos estão querendo pular do pináculo do templo e muitos estão aceitando de joelho a glória do mundo que está aí. O que nós precisamos fazer, de verdade, de coração, é rejeitar tudo isso, irmãos.
É colocar em nossa mente que tudo que a gente conquistou até aqui foi com o nosso suor, foi com a nossa força, com a nossa inteligência e com a bênção de Deus sobre nossas vidas. E aí eu te pergunto, do que é que você precisa mais? O que é que você precisa mais que você já não conquistou, que Deus já não te deu? Se for bênçãos terrenas, consiga, corra atrás, conquiste. Mas as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, nós temos conseguido a cada dia, porque o Espírito de Deus está em nossas vidas e tem ministrado em nossas vidas o caminhar e a direção para onde nós temos que ir. Então vamos buscar a Deus nessa fé, nessa força, né? Sabendo que amanhã ou depois nós não vamos mais estar aqui por um motivo ou por outro, como a gente estava conversando logo no começo, eu, o irmão Jaime e o irmão Alex, nós estamos completando 50 já, alguns já passaram disso, alguns têm menos. Logo, logo, alguns de nós não estaremos mais aqui por um motivo ou por outro, mas a igreja precisa continuar marchando, divulgando e disseminando esta palavra, dando força àqueles que ficarem, porque nós não podemos deixar de forma nenhuma que as glórias desse mundo sufoquem a palavra de Deus. Essa semana, irmãos, eu vi aqui em São Paulo a Marcha para Jesus, que todo ano é feito, né, pelas igrejas evangélicas. Eu vi a Marcha para Jesus e novamente, eu me entristeço quando eu vejo certos eventos que dizem que é para Jesus e nós vemos que o índice de morte por fome, né, por intoxicação, o índice de morte por frio, né? E a Marcha para Jesus é bem numa época bem gelada em São Paulo, por frio. O índice de morte por pessoas que estão desabrigadas. Agora o que aconteceu lá no sul, com toda essa loucura de tanta chuva que caiu ali, o povo... Enfim, os irmãos conhecem a história. As pessoas param para fazer um movimento que é para Jesus, mas na verdade você não vê nada desse movimento sendo revertido de fato para Jesus. Você não vê esses movimentos agregando valores que são de fato para pessoas que necessitam de Jesus. É festa de crente com crente. Se junta um monte de crente num lugar para fazer uma festa crente com crente. Quando, na verdade, irmãos, o mundo está desfalecendo por falta de ajuda, por falta de humanidade, por falta de paz. Será que é o momento de uma tradição religiosa ser criada? Já não chegam tantas outras tradições que a gente tem? Então eu nunca participei desses movimentos e não participo, porque eu não vejo exatamente a ação evangelista nisso. De levar realmente Jesus ao povo. De uma forma que eles necessitam. O irmão Jaime estava falando hoje, tem um dado aí que morreu 2 hoje de hipotermia de frio aqui em São Paulo, de tão gelado que está. E onde é que tem essa marcha, gente, para ajudar esse povo? Que a gente não vê esse movimento sendo ativo. Então, eu acredito, irmãos, que enquanto as pessoas estão preocupadas em transformar a pedra em pão, em pular de cenáculo ou de receber as glórias desse mundo, está na hora de arregaçar as mangas e fazer algo pelo outro. Em buscar ajudar o outro. Tem tanta gente precisando de comida, tem tanta gente precisando de bebida, tem tanta gente precisando de uma veste, mas tem tanta gente precisando ser ouvida apenas. Tem gente precisando apenas ser ouvida. Apenas de alguém que o escute. E nós somos esse socorro. Nós temos que ser esse socorro. Nós precisamos ser esse socorro. A Igreja de Jesus precisa estar em todos os lugares ativa, trabalhando para esse fim. E muitas vezes nós estamos ali, mas não estamos fazendo o nosso papel. Então vamos ser imitadores de Jesus. Veja que Jesus nunca ficou num lugar só muito tempo. O ministério dele foi muito curto, foi 3 anos e meio só. Mas ele nunca ficou num lugar só muito tempo. Ele sempre se relacionou com diversas pessoas, de diversos lugares diferentes, de diversas classes sociais, religiosas, não religiosas, pessoas que queriam falar com ele, pessoas que não queriam vê-lo, mas ele se relacionou com todas as pessoas que ele pôde se relacionar.
E, de novo, foi duro com algumas. Foi insensível com outras. Às vezes até bruto. Mas com as pessoas que ele precisava ser amável, ser sensível e se relacionar de bom grado, ele teve as relações. Ele foi uma pessoa comum, como outra qualquer foi também aqui no mundo. Um ser humano. Apesar de ser Deus. E ensinou isso à sua igreja. Ensinou isso aos apóstolos, que passaram depois à frente a sua mensagem. Mas hoje essa mensagem pura e simples de Jesus como ele era, nós vemos que ela está perdida. E nós precisamos achá-la. Nós precisamos encontrá-la para que a gente possa seguir da forma como ela realmente era. Então eu chamo vocês hoje a essa consciência. Eu chamo vocês hoje a esse pensar. Porque às vezes é fácil a gente meditar quando está numa situação difícil. Quando está na alegria, quando está na bonança, a gente não quer parar para ficar meditando. Aí às vezes é preciso que aconteça algumas coisas para que a gente pare e medite. Como disse Salomão, para encerrar, irmãos. Salomão, ele disse que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Olha só o que Salomão disse. É melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Porque numa festa você se distrai muito fácil. Na festa você não quer parar para pensar, para refletir. Você quer beber, você quer dançar, você quer se divertir, conversar com os amigos, ir aqui e ali. No velório, você para ver a pessoa que morreu ali no caixão sendo velada. Você vê os familiares chorando aquele morto. Você pensa em você e aí, quando eu for, quando é que eu vou, como é que vai ser? Será que minha família vai estar chorando? Será que meus amigos vão estar comigo? Então, é nesse sentido que Salomão disse que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Porque quando no velório, eu paro para refletir sobre a minha vida. Mas eu pergunto para você, precisa acontecer um velório para que eu pare e reflita? Precisa realmente disso? Não, não precisa. Então vamos parar e refletir, e pensar, e colocar as ideias no lugar, sem ser preciso haver um velório, sem ser preciso morrer ninguém. Vamos parar, meditar, porque orar é isso, é parar, é mergulhar dentro de si, é meditar, é pensar nas coisas que tem feito, nas coisas que tem dito, nas relações que tem travado com pessoas, e colocar os pingos nos is. E se você nesse parar, nesse pensar, perceber que feriu alguém, que machucou alguém, vai lá e pede perdão. Ou se perceber que alguém te feriu, te machucou, perdoa, mesmo que ela não venha pedir. É esses atos que nós temos que ter assim como Jesus tinha. Porque, irmãos, o mundo está ficando cada vez mais difícil. Nós estamos vendo isso. E eu sei que a igreja é vitoriosa, que a igreja vai dar um salto daqui a pouco e ela vai se mostrar no mundo, ela é vitoriosa. Mas até lá, muito sofrimento haverá na terra. E nós somos a luz desse mundo. É sobre nós que a terra vai ser guiada. Nós somos o sal dessa terra. É nós que temos que temperar as coisas. Então vamos ser pessoas temperadas para que a gente possa, na hora que alguém precisar, a gente acudir. E na hora que a gente precisar, também tenha quem nos acudir. Amém? Então eu espero que nessa noite os irmãos reflitam nessa palavra, guardem no coração e que o Espírito Santo possa esclarecer. Vocês são filhos amados de Deus, a quem Deus tem alegria de tê-los como filhos. Mas saibam que mesmo filhos de Deus passam por provações, passam por tentações, passam por fome, passam por necessidade. E é nessas horas que nós também somos filhos de Deus. Nós não deixamos de ser filhos de Deus porque estamos na dificuldade, não. Nós continuamos sendo filhos de Deus. O Espírito Santo continua em nós. Mas existem as horas da dificuldade. E nós precisamos atuar tanto nas horas das alegrias quanto nas horas das dificuldades, para sermos de fato filhos e filhas de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.